Boa noite, gente. A paz do Senhor. Bem? Glória a Deus. Ramon, dá uma desligada nesse ventilador aqui para mim. Esse último aqui. Isso. Valeu. Obrigado. Som. Estava com pouco retorno. Feliz de estar aqui nessa noite, irmão. Chegamos na correria aqui. Nós estamos alegres demais. Antes de ler a palavra, eu quero reforçar só o anúncio da nossa pescaria no sábado. Nós marcamos 6 horas para sair 6h30. Se você chegar depois de 6h30, você não vai encontrar ninguém aqui. Os homens aqui chegam tudo pontual, né, irmão Jocilde? Tudo certinho. 6h30. Né, irmão Jocilde, só Jesus. Marca com ele só Jesus, gente. Mas é benção demais. Então vai ser bênção pura. Estaremos indo em Maricá, pegar umas tilápias. Vamos levar fogão, vamos levar... Fogão, bujão, vão fritar na hora. Eu vou botar o vídeo para as meninas ver, né? E vai ser benção demais. Então você que não se alistou ainda, final do culto aí, procura a gente. Fernando tá por aí? Não, Miguel não, né? Então procura qualquer homem desse aí que vai ser benção pura. Se você não tem carro, a gente arruma carona para você. Vai ser benção demais. Só para vocês terem uma ideia, meu irmão, né? O pastor Fernando, ele que tem os barcos, essas coisas todas. Meu irmão está saindo de casa às 5 da manhã. Aquilo só Jesus, meu Deus. Aquilo ama pescar, aquele homem. Então, 5 horas da manhã. Não, Luiz, eu 5 horas da manhã já estou saindo de casa. E eu sei que ele toda hora vai ficar me ligando. Mas eu falei para ele que 6h30 estaremos saindo daqui. Vai ser benção demais. Obrigado, varoa. Amém? E dia 2 de maio, eu e a mulher mais bonita desse planeta, né, Tuquinha? Nós vamos glorificar a Deus por 30 anos de casados. Jesus, obrigado, Jesus, meu Deus. Falei para ela que só Jesus. Benção demais. No namoro deu uns negócios aí, desmanchou comigo 5 vezes. Eu falei, vou casar com outra. A 6. Mas aí, tá vendo? Depois de casado, glória a Deus. 30 anos. Nós estamos muito felizes. Eu recebi uma mensagem. Eu não entendo esse povo dessa igreja. Recebi uma mensagem, o pessoal me dando ordem, cara. Não, olha só a ordem que me deu. Não apareça na igreja domingo de manhã. Não apareça. Seja bem-vindo, varão. Sou teu fã. Não apareça na igreja domingo de manhã. Olha só, é assim que manda a mensagem para mim. Aí eu imagino, né? Ah, meu Deus. Ainda falou assim, vou mandar um pix para você tomar um café fora. Aí eu gostei. Glória, pelo menos dia do aniversário, né, gente? Glória a Deus. Amo essa igreja, gente. Vocês são bênção demais. Estamos muito felizes mesmo por tudo que Deus está fazendo. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1. Mesmo sentado, bonitinho, cheirosinho, do jeito que você está, eu tenho certeza que Deus tem algo poderoso para nós nessa noite. Diz assim a palavra de Deus. Depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, os filhos de Moabe, os moabitas, os filhos de Amon, os amonitas, juntamente com alguns dos meunitas, decidiram atacar o reino de Josafá. Então vieram alguns e avisaram a Josafá, exclamando: grande multidão vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. E eis que os guerreiros já estão em Azazon Tamar, cidade conhecida em Gedi. Então Josafá sentiu grande medo, decidiu buscar socorro ao Senhor e convocou jejum nacional em toda a terra de Judá. Todo o povo de Judá se congregou para rogar auxílio ao Deus poderoso. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Durante essa Assembleia Geral de Judá e os habitantes de Jerusalém, realizada na casa do Senhor, no templo do Deus Todo-Poderoso, o rei Josafá colocou-se em pé,
diante da comunidade no pátio novo. Somente até aí, queridos. Glória a Deus. Esse texto ele é muito conhecido mesmo. Eu acho que eu já perdi a conta de quantas vezes eu já falei dele, eu já li sobre esse texto. A gente já ouviu tantas pessoas pregarem sobre Josafá. E algum tempo arde no meu coração e nos meus devocionais diários, eu estou lendo todo dia sobre Josafá e Deus tem me levado a orar todos os dias sobre isso, sobre a vida de Josafá e o que aconteceu com Josafá, nesse capítulo que nós lemos aqui. E domingo o Jonathan estava pregando sobre mova-se. E quando ele pregou, encaixou muito com aquilo que Deus já estava falando no meu coração. Porque quando você olha para um texto como esse, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, a gente não tem como pensar em outra coisa a não ser se movimentar. Porque o texto todo fala de movimento. E eu estava pensando em movimento, baseado nesse texto aqui, baseado naquilo que nós ouvimos no domingo, que movimento é uma coisa que não para. Tudo aponta para movimento. Tudo que você olha tem um movimento. Por exemplo, mesmo você estando parado, seu corpo se movimenta. Mesmo você estando dormindo, seu coração bate, então há um movimento. Então existem vários movimentos. Movimentos, eles não param. Movimentos é uma coisa sequencial. Ele não para. E eu estava pensando nesse texto aqui, do que aconteceu na vida de Josafá. Antes desse texto, o contexto dessa história, Josafá foi um homem que ele decidiu tomar uma decisão, ele decidiu se movimentar a favor das coisas certas. Porque movimento, você pode se movimentar para as coisas certas e também pode se movimentar para as coisas erradas. Josafá já tinha um histórico de alguns reis, e esses reis que eles se movimentaram para coisas erradas, para outros deuses. Mas Josafá, ele entendeu que ele nasceu para cumprir propósito e obedecer ao rei dos reis. E o que me chama a atenção é que ele obedecendo, e o movimento dele foi a favor de obediência, nos chama a atenção e a gente vai entender através dessa história aqui. Eu acho espetacular, porque Josafá fazendo bem, às vezes as pessoas falam assim, mas eu faço bem, eu sou uma pessoa do bem. Você não já ouviu umas pessoas falarem assim? Hoje eu fui pregar um evangelho para uma pessoa, a pessoa falou assim, não, eu não sou evangélico não, mas eu sou já de Jesus e sou do bem, né? As pessoas não dizem isso. Às vezes elas nem aceitaram Jesus, nem conhecem Jesus. Estou ouvindo um barulho aqui mesmo. Pedir às crianças, por favor, para ficar ligado aí. Então, nesses movimentos, essa pessoa que eu estava pregando, ele falou, não, eu já tenho Jesus no meu coração já, beleza? Eu falei, tudo bem. Então, quando a gente se move, você pode se mover tanto para o bem ou tanto para o mal. Então, Josafá decidiu se movimentar para o bem, decidiu se tornar um rei abençoado, decidiu cumprir o propósito na direção de Deus. E eu estava pensando nisso. Porque às vezes a gente fala assim, por que eu passo luta? Porque eu faço as coisas certas. Eu procuro ser uma pessoa de caráter, procuro ser uma pessoa... Às vezes não falamos assim, mas por que a gente passa dificuldade e vem sobre nós tantas coisas? Eu quero dar uma boa notícia para você. Satanás, ele sempre vai investir naqueles que procuram fazer direito. Naqueles que procuram honrar, aqueles que fazem bonito. Fazer bonito, eu estou falando em todas as áreas. Foi citado aqui no momento da oferta, a pastora estava falando. Eu sei que é muito importante a nossa vida financeira, mas o meu Deus, ele não trabalha com parcialidade. O meu Deus trabalha na totalidade. O meu Deus, ele trabalha em tudo. Então, em tudo eu tenho que se tornar o melhor. Por mais que eu esteja começando, por mais que eu esteja, num processo, em tudo eu tenho que procurar fazer o melhor. Então, Josafá foi essa pessoa aqui. E ele me empolga muito, ele empolga muito a gente quando a gente lê sobre Josafá. Só que Josafá, ele recebe uma notícia, né? Ele recebe a notícia que algumas pessoas, nós lemos aqui, a Bíblia diz que os filhos de Moabe, os moabitas, os filhos de Amon, os amonitas, juntamente com alguns meunitas, decidiram atacar o reino de Josafá. Mas Josafá não fazia as coisas certas, ele não procurava fazer o bem, mas ele foi cometido ataques. Só que me chama a atenção que eu estou falando sobre movimento. Diga comigo, movimento. Da mesma forma que Josafá se movimenta para o bem, existiam movimentos do mal contra Josafá.
Então escute uma coisa, quando você se movimenta para o bem, existem movimentos para tirar você do foco e você totalmente estabilizar, ficar estabilizado. Então, esse movimento que vem contra ele, se você observar o texto, a Bíblia diz que ele recebe a notícia que essas pessoas vinham e ainda diz assim, ó, eles estão vindo contra ti. Quando fala vindo, quer dizer que eles estão se movimentando contra ti. Sabe que às vezes a gente para pensar, quando a gente começa já nesse texto, dá para pensar e analisar, trazendo para a nossa vida, porque não tem como a gente não pensar na nossa vida. Porque às vezes a gente pensa que mesmo a gente parece que não está acontecendo nada, mas vem um movimento contra nós, você sabia? Um movimento para tentar parar a nossa vida, para nos neutralizar, para a gente parar de sonhar, parar de acreditar. E às vezes vem um movimento contra nós. Mas nesse movimento você tem que saber como você vai se movimentar para esse movimento. Ah, o negócio vai ficar doido agora. Não, tá doido. Como vai ser o movimento diante desse movimento? Porque nesse movimento desse povo que veio contra Josafá, ele tinha que fazer um movimento. Ele teria que continuar acreditando em Deus e se movimentar em busca de Deus, ou então ele tinha que fazer um movimento para dizer que ele não ia conseguir, que ele era um derrotado, que ele não ia chegar em lugar nenhum. Já viu as pessoas que quando o movimento vem contra elas, quando as lutas vêm, quando o diabo ataca essas pessoas, tem pessoas que têm uma reação de se movimentar para paralisação, mas não é, ela não vai ficar paralisada, ela vai abrir portas para outra coisa, porque se você não abre porta para o seu chamado, para aquilo que Deus te chamou, algumas outras portas vão ser abertas. Então as coisas não param, queridos. Quando você diz que alguém está parado, não está parado, é porque você não está abrindo porta para aquilo que Deus te chamou, está abrindo porta para outras coisas, para outras vozes, para aquilo que Deus não te chamou. Vocês estão entendendo o que Deus quer falar com a gente aqui? Então essas pessoas vieram contra Josafá. E eu acho muito legal essa coisa de localização. Quando eu leio a palavra, eu acho espetacular. Essa localização, a palavra dando detalhes. E a Bíblia diz assim, olha, eis que os guerreiros já estão em Hazazon Tamar, cidade conhecida em Gedi. Josafá, os guerreiros já estão nessa cidade aqui, cara. Agora é contigo. Versículo próximo, 3. Então Josafá sentiu medo, decidiu buscar socorro ao Senhor e convocou o jejum nacional em toda a terra de Judá. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui dentro dessa resposta de Josafá. Isso aí, tá bonito. Quando ele decidiu buscar socorro, às vezes as pessoas interpretam um pouco errado esse decidiu. Porque existe muitas pessoas que decidem buscar socorro só quando o negócio, né? Mas Josafá já vinha cumprindo o propósito. Josafá já tinha uma intimidade com Deus, porque a gente vai ver nos versículos posteriores. Ele decide não é porque eu só vou decidir buscar o Senhor porque eu estou vivendo esse momento. Você já viu aquelas pessoas que só decidem vir para oração quando estão vivendo um momento terrível? Só decidem vir para a igreja porque a porta está fechada, ou então está desempregado, ou então está doente? Já viu aquelas pessoas que decidem? Não é a história de Josafá. Ele já tinha uma vida e uma relação com Deus. Então a gente precisa entender isso para que haja esclarecimento. Então ele decide buscar o Senhor. E eu acho legal que esse movimento, diga comigo, movimento, ele começa a se movimentar. E o interessante é que quando ele começa a se movimentar, me chama a atenção que Deus não fala nada com ele. Porque às vezes nós queremos já uma resposta de Deus, já queremos algo que Deus fala com a gente. Já viu quando a gente está diante de uma situação e fala, Deus, nós estamos aqui te pedindo socorro. E Deus não responde, não fala nada. Deus não está falando nada. E a gente fica mais ansioso ainda. E eu vejo que Josafá, ele começa a orar a Deus. E na oração de Josafá me chama a atenção que ele começa a trazer a memória. E é muito legal você entender isso. Quem tem intimidade tem memória. Porque quem tem memória tem relacionamento. Porque se não tem memória, querido, você nunca teve relacionamento. Então ele começa a orar na memória os feitos que Deus fez. E na oração que ele faz para Deus, ele fala assim, Deus, lembra que esse mesmo povo que está vindo contra nós, tu já nos desviou dele. Tu já nos desviou.
Ou seja, de alguma forma Josafá queria saber, queria ter um esclarecimento, mas Deus não falou e não respondeu nada. Talvez a sua situação está aqui, assim hoje. Deus, eu estou orando um tempão, Deus. Estou orando um tempão. Estou cercado diante de coisas, até mesmo decisões que eu preciso tomar. O que eu vou fazer? Só que no versículo... Deixa eu me localizar aqui. Isso. Tanta coisa que eu anotei aqui. Tá. Então, no final da oração de Josafá, Josafá fala assim: Senhor, esse povo que vem contra nós é mais forte que a gente não tem como vencê-los, mas ele lança uma palavra-chave aqui. Mas os nossos olhos, os meus olhos, permanecem em ti. Isso é espetacular. Isso é lindo demais. Sabe o que ele quis dizer? Eu estou cercado, esse povo que vem é muito forte. O povo de Judá não tem como lutar com esse povo. Mas os meus olhos não estão na dificuldade, mas os meus olhos permanecem em ti. Você está conseguindo entender nessa noite? Os meus olhos permanecem em ti. Josafá, ele lança um desafio para o povo, lança um jejum para que todos venham jejuar. O povo, gente, eu acho muito legal isso. O povo abraça a causa. É muito legal quando um povo que diz que serve a Deus abraça a causa. É muito legal quando uma família abraça a causa. É muito bom quando a gente abraça a causa. Então o povo abraçou a causa e todo o povo estava juntinho com Josafá. Queridos, na unidade não tem como Satanás entrar. Quando existe unidade não tem como Satanás entrar, roubar, matar, destruir, porque na unidade Deus ordena a bênção. E é aqui que nós vamos ver que Deus faz coisas grandiosas. E a Bíblia diz que até o versículo 13 desse capítulo aqui, Deus não fala. Mas quando chega no versículo 14, quando eles se posicionam, quando eles estão alinhados, quando eles estão obedecendo a liderança, no versículo 14, a Bíblia diz o seguinte: então veio o Espírito do Senhor. Aí o negócio fica louco. Você tá na... Ah, tá. Beleza. Eu estou na outra tradução, estou mais diferente que vocês estão aí. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jaiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Eu gosto dessa parte. Aí o que ele diz? E disse... Eu vou falar de uma voz mais altiva para você entender que o negócio foi forte. E disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor a vós: não temais, não vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os acharás no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nessa batalha, versículo 17, não tereis que pelejar, parai e ficai parados, vede a salvação do Senhor para conosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é contigo, e Ele será convosco. Aleluia! Quantas vezes nós já lemos isso, né? E todas as vezes que nós lemos, nós ficamos muito empolgados. Só que uma coisa me chamou a atenção aqui, da forma que Deus usa, que Deus monta todo esse cenário aqui. Aí eu estava lendo, achei interessante, que Deus mostra mais uma vez
Deus fala de localização e Deus fala dos profetas aqui. Eu acho muito legal que se você não é honrado por ninguém, escuta uma coisa, Deus te honra. Deus honra você e honra a tua geração. E eu vou falar aqui, eu não vou falar na ordem que estava, na ordem aqui. Porque aqui diz assim, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, Zacarias. Aí está falando de gerações aqui. Mas deixa eu falar ao contrário. Ao contrário, diz aqui, ao contrário. Asaf, Matanias, Jeiel, Benaías, Zacarias e Jaziel. Quem eu falei primeiro aqui? Asaf. Então tudo começou de Asaf. A geração de Asaf é a geração de profetas. A geração de Asaf veio chegando até Jaziel, que profetizou naquele arraial. Sabe quem foi Asaf? Sabe quem foi? Asaf foi aquele jovem que toca em Davi quando Davi está dançando e adorando ao Deus Todo-Poderoso. Asaf foi aquele homem que no dia da inauguração do templo de Salomão, foi aquele que fez a música para tocar lá naquele dia. Se ninguém lembra da tua história, pode ter certeza de uma coisa, tem um Deus que vai revelar a tua história. E Deus ama fazer isso. Ai, que coisa linda, eu fico doido com essas coisas. Então vem a geração, querido, deixa eu falar uma coisa para vocês nessa noite, baseado a isso que nós acabamos de ler. Não permita que a sua geração, ela venha provar e servir a outros deuses, porque de verdade, você servindo a esse Deus, toda a sua geração será abençoada. Asaf já tinha morrido, alguns descendentes já tinham morrido, mas o descendente dele profetizou naquele arraial. Eu preciso mencionar isso aqui. E escute uma coisa. Para profetizar de verdade, tem que ter credibilidade. A geração de Asaf tinha credibilidade. Ai, meu Deus. Deus está aqui nessa noite. Senta a presença dele aqui. Então Jaziel profetiza. Aí o negócio, aí muda totalmente o ambiente. Eu tenho certeza que nessa noite está sendo uma palavra lançada profética aqui nessa noite. E eu tenho certeza que Deus vai mudar o ambiente de história, de situações, de casos aqui nessa. Você crê nisso? Você que está aqui? Ou você acha que você veio aqui só olhar a igreja, só olhar esse pastor bonito pregar aqui? Você está louco? Existe um Deus todo-poderoso que está aqui. E existe algo liberado para a nossa vida aqui. O meu primeiro plano não foi ver você, me desculpe, meu irmão, não vi você. Meu primeiro plano, nem da minha esposa, meu primeiro plano, eu vim aqui adorar esse Deus Todo-Poderoso, porque eu sei que tem uma palavra liberada para a minha vida aqui hoje. Talvez pessoas aqui não estão nem vivendo coisa parecida como Josafá, mas eu tenho certeza que algumas pessoas estão se identificando aqui nessa palavra, porque escuta uma coisa, sabe o que está acontecendo? Você está lutando com as suas forças, você está fazendo do teu jeito e às vezes não está dando certo, mas aqui é um ensinamento espiritual. Josafá, nessa peleja, não tem que pelejar, faça a tua parte, porque eu vou entrar e vou encurralar esse povo. Meu Deus. Mas você vai ter que ir se encontrar com ele. Eita Deus, minha carne treme aqui. Depois disso, Josafá prostrou com seu rosto em terra. E todos os Judá, os moradores de Jerusalém, se lançaram. Gente, eu acho legal essa parte aqui. Não, você não está entendendo aqui. A gente precisa descobrir essas coisas no nosso culto. Josafá, ele se prostrou, o seu rosto em terra. E todos os moradores de Jerusalém se lançaram, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Você não está entendendo, não. Você não está entendendo. Lançar. Lançamento. Lança sobre ele. O povo se lançou depois daquilo. O povo mergulhou acreditando numa palavra profética. Meu Deus. Às vezes as pessoas que vêm para o culto vão embora, não acreditam em nada. Entra, aí fica até animadinho no culto, né? Poxa, foi legal a palavra. Ai, que a palavra bonita que Jonathan pregou domingo. Mova-se.
Você se moveu? Então não valeu, filho. A palavra só vale quando nós temos posicionamento. Se não há posicionamento, a gente fica do mesmo jeito, não tem validade. A palavra sim tem validade, mas o nosso posicionamento, se não tiver aplicado na palavra, não tem validade. Então o povo acreditou e lançou-se. E eles se lançaram diante do Senhor. E a Bíblia diz que eu acho muito legal quando eu leio, por isso que às vezes, eu leio um texto quase 5 vezes. Porque cada momento que eu leio, o negócio se revela. E às vezes assim, não espero muito tempo não. Leio, depois leio de novo, 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 que eu acho espetacular. E cada hora que eu leio, Deus vai se revelando. E a Bíblia diz que Josafá diz assim para o povo de Judá: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estarais seguro. Crede nos profetas e prosperarei. Sabe o que Josafá faz? Ele dá uma assinatura embaixo diante da profecia que foi liberada. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Ele fala assim: nós estamos alinhados. Nós acreditamos numa palavra profética. E sobre a palavra profética, nós vamos acreditar. Se o Senhor falou que já nos deu a vitória, Ele já nos deu. Se o Senhor falou que a peleja dele, nós acreditamos que Ele vai lutar. Então nós vamos se posicionar para poder estar pronto para receber tudo aquilo que Deus tem para nós. Diga comigo: posicionamento. Ah, Jesus. Eu acho... Peraí, deixa eu dar uma paradinha nessa mensagem aqui. Cadê o tangedor que toca comigo? Eu lembrei de você quando eu cheguei aqui na parte do texto. É o Kemuel? É Kemuel, Jonathan, quem vai vir? Dá um mi menor aqui, pelo amor de Deus. Que eu gosto daquele barulhinho. Trem, trem, trem. Gente, tem umas criaturas que a gente tem que ter paciência, não é só Jesus. Mas Kemuel é benção demais. É tangedor da casa. Ei, Jesus. No versículo 21, Josafá aconselhou e ordenou ao povo que o povo louvasse o Senhor. E eles tinham uma mensagem quando eles adoravam: louvai o Senhor, porque a tua benignidade dura para sempre. Você sabe o que é benignidade? Porque Ele é benigno. Louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Ih, tá bonito, tá bonito. Tô sentindo algo. Isso que é meu, vai. Ai, Jesus. Dá mi menor me obedecendo. Vê que esse é mi menor. Isso, tá bom. Glória a Deus. E... tá sendo gravado o culto hoje? Mas tá sendo gravado para transmitir, né? Tá sendo transmitido? Ah, tá. Show. Diga comigo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, peraí. Se dura para sempre, a benignidade do Senhor não tem prazo de validade. Você crê nisso? A tua bondade dura para sempre. O teu cuidado dura para sempre. Você está aqui nessa noite? Você está entendendo? Deixa eu falar no meu coração que tem pessoas que precisam ser cuidadas aqui. E Ele está fazendo isso. O teu amor dura para sempre. Ainda bem que eu fui alcançado e você também. Glória a Deus. Aí no versículo 22 diz assim: e quando eles começaram a cantar e dar louvores ao Senhor, Deus pôs emboscada contra os filhos de Amon, de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá. Eu gosto muito dessa tradução. E foram desbaratados. Eu tava vendo esse cenário bíblico aqui e eu estava vendo um roteiro que foi criado aqui dentro do texto. Só que, por mais que Deus falou que Deus lutaria a favor do povo, mas Deus fez questão que Josafá fosse até o local, fosse até aquela localização, porque Deus poderia muito bem, gente. Deus tem poder de fazer isso.
Quando Deus prometeu que ia vencer aquele povo, Deus poderia muito bem da casa dele, nem precisar sair, Deus destruir os inimigos. Mas existem algumas coisas que a gente precisa ver, a gente precisa presenciar, para a gente acreditar. Infelizmente nós temos essa dificuldade. Tem coisas que a gente fala muito de Tomé, mas nós somos muito parecidos com eles. A gente fala muito que tem fé, mas às vezes tem coisas que a gente quer ver. E muitas vezes Deus precisa mostrar algumas coisas para a gente entender de verdade. Que o nosso Deus, Ele está no comando. Ele bate o martelo. Pode o homem falar o que for, queridos. Pode o homem inventar o que for, mas o nosso Deus tem todo o poder de fazer infinitamente mais. E eu fico imaginando aqui, eu fico sonhando aqui. Quando eu leio textos como esse, eu sou transportado a esses lugares. A Bíblia diz que esses homens foram desbaratados. Aí o texto ainda explica como aconteceu. No versículo 23, olha o que a Bíblia diz. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir, para os destruir e os terminar. Acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram os uns aos outros e destruiu-se. O que aconteceu aqui? Esse povo, no começo do capítulo que nós lemos, no 20 primeiro, eles se uniram contra Josafá. Eles fizeram um laço de amizade, uma aliança para poder destruir Josafá. Mas aqui nesse versículo que acabamos de ler, essa união acabou. Eles estavam juntos para vir destruir Josafá. E o que aconteceu? Eu acredito que... eu não sei como começou, mas começou um desentendimento entre os inimigos com ele mesmo. E uns começaram a matar os outros. E a Bíblia diz que Josafá com seu exército não tinha chegado no local ainda. Enquanto Josafá caminhava, se movimentava, se você entendesse o poder do caminhada. Enquanto ele se caminhava para o local, diga comigo, caminhava para o local. Deus estava destruindo os inimigos. Enquanto você caminha, Deus está destruindo, desbaratando. Ah, meu Deus. Enquanto caminhava para o local, e quando eles saíram lá do arraial, eles cantaram, e não foi Deus que pediu não. Acho muito legal a espontaneidade. Sabe o que falta no nosso meio? Os espontâneos. Cadê a geração dos espontâneos? Espontâneo não é enlatado, queridos. Espontâneo não é encaixotados. Espontâneo adora em espírito e verdade. E a Bíblia diz que quando eles começaram a adorar, eles nem imaginavam. Deus já estava dando fim a todos os inimigos que se levantaram contra Josafá. Eita coisa maravilhosa. E eles caminhando, enquanto eles caminhavam, ah meu Deus, a guerra estava acontecendo entre inimigos contra inimigos. Enquanto o povo caminhava, os inimigos iam sendo destruídos. E quando eles chegaram no lugar, ah meu Deus, quando eles chegaram no lugar, olharam para cima, não viu ninguém de pé, porque todo aquele exército inimigo estava morto. Jesus. E se cumpre a palavra de Deus. Nessa peleja não tem que pelejar. Posicione-se, fique de pé, porque o Senhor vai pelejar pela tua vida. Sabia que eu vejo aqui, e é muito difícil a gente, estou terminando já, é muito difícil a gente falar de um sentimento que Deus tem. Mas eu vejo Deus se irando aqui contra aqueles que se levantam contra aqueles adoradores. Eu vejo Deus aqui, um Deus falando assim, olha só, eu vi, tá? Lembra daquele dia que Satanás zombou da tua casa, da tua família? Lembra que Satanás zombou de você? Escuta uma coisa, Deus viu, hein? Lembra daquele dia onde você foi humilhado? E eu não estou falando de pessoas para pessoas, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Mas lembra daquele dia de humilhação? Quem não lembra daquele dia? Eu lembro várias vezes. Aquele dia que a porta estava fechada. Não fechada por Deus, mas aquela porta que bateram na tua cara. Lembra daquele dia de humilhação? Deus estava vendo. Teve uma situação pessoal comigo, de uma situação que eu não vou entrar em detalhes.
E Deus trouxe uma resposta para mim diante de uma situação. E Deus falou assim para mim: Luiz, lembra daquele dia? Lembra daquele dia? Eu estava vendo. Talvez você achou que ia passar despercebido, porque o meu Deus não deixa passar nada. Deus não deixa passar nada da vida daquele que adora, engrandece e exalta o nome do Deus Todo-Poderoso. Talvez você precisava passar pelaquilo, só que tudo é registrado pelos céus. Quando esses inimigos aqui decidiram levantar contra Josafá, gente, você nem imagina quando alguém quer se levantar contra o povo escolhido, o povo separado, o povo ungido. Por mais que Satanás todos os dias tem planos contra nós, de um lado Satanás com seus anjos, de outro lado um Deus que é fiel, justo e verdadeiro, que zela pelo teu povo. Às vezes pensamos que estamos sozinhos, mas se Satanás tem planejamento contra a tua vida, Deus também tem planejamento com o povo dele. Escuta uma coisa: enquanto Satanás pensa, Deus age. Enquanto Satanás vem de um lado, vem o Deus Todo-Poderoso de outro lado. E vamos ver quem vence essa batalha. Porque nessa peleja, Josafá, você não vai ter que pelejar não. Mexeu com você, mexeu comigo. Você está conseguindo entender isso aqui nessa noite, querido? Ou você está de bobeira aqui? E quando chegou lá aquela batalha, diga comigo nessa noite: infinitamente mais. Eu já falei isso aqui algumas vezes, vou repetir hoje, porque eu nem ia falar, não estava nem no meu esboço aqui. Ninguém vai para uma guerra levando ouro, prata, pedras preciosas. Só se minha esposa fosse, que minha esposa é só Jesus. Minha esposa, meu Deus. Teve uma fase que eu falei: meu Deus, essa mulher parece igual a árvore de Natal, Jesus. Agora está melhor, né? Agora está mais tranquilo. Gente, hoje quando ela botou na rede social lá, que, no grupo lá da igreja, o negócio do cabelo, estou acostumado. Os irmãos aqui até sabem da igreja. Um dia eu fui dormir, a mulher estava com o cabelo lá, mexendo. Quando chegou de madrugada, eu olhei e falei: gente, que mulher essa na cama aqui, tem outro cabelo. Já tinha mudado. Eu acredito que ela ia levar algumas coisas. Mas ninguém vai para a guerra levando pedras preciosas. Se você soubesse como Deus quer te surpreender aqui nessa noite. Você veio por uma batalha. Eu sei que tem pessoas aqui vivendo batalhas aqui. Eu sei que tem pessoas aqui vivendo momentos aqui que estão falando: Deus, eu preciso de uma resposta. Deus, eu preciso de uma saída. Deus, eu preciso de um recurso. Deus, eu não posso mais ficar assim. Mas escuta uma coisa: se você permanecer, escuta o que eu estou te dizendo nessa noite. Se você permanecer, Deus tem uma surpresa para você. Deus nunca é surpreendido, mas Ele tem o prazer de surpreender a gente. Imagine só, você duro, né? Vou trazer aqui uma coisa atualizada para o nosso tempo, para o meu tempo assim. Você está sem dinheiro. Eu me lembro que eu estava lá em Paraty, eu e minha esposa. Jesus, 30 anos de casado, amor. Jesus, estou lembrando isso agora. Lá em Paraty, a gente ganhou uma passagem lá, uns amigos que trabalham com turismo, falou assim: eu vou abençoar vocês para vocês em Paraty. Aí eu fiz reunião em casa com a minha esposa, ela falando comigo: Luiz, a gente vai. Mas a gente recebeu, né, a benção, mas só que a gente está 0,800, zero de zero. Só que escuta uma coisa que eu aprendi, queridos. Eu aprendi o seguinte: tem pessoas que falam assim: eu preciso de dinheiro. Gente, você não precisa de dinheiro não, querido. Você precisa de estratégia. Com estratégia você chega em qualquer lugar. E a mulher foi em casa, juntou um monte de coisa. Gente, ela levou até panela de arroz para a pousada. Ela fez até bife na panela de arroz. Já fizeram? Ela já fez. Pergunta ela que ela dá curso gratuito. Ih, Jesus. Aí eu me lembro que nós fomos para a pousada lá em Paraty, coisa boa. Eu estou falando aqui para alguns que já lembram, porque está baseado nisso que eu estou falando, já estou terminando. Aí nós ganhamos também um passeio de barco, coisa maravilhosa. Só que a menina foi e falou assim: não pode levar nada. Tá bom. Eu não sei se a sua casa é assim, mas na casa é. Quem manda sou eu, tá, gente? Olha bem pro macho alfa que sou eu aqui. Aí quando eu ia falar com a moça da pousada: mas não pode levar nada? Aí ela: que história é essa de não poder levar nada?
E quem não tem dinheiro para comprar as coisas lá? Pode levar sim. Tem alguma coisa escrito? Não, então pode levar. Eu falei, meu Deus, me ajuda, ajuda teu servo. Luiz, leva a bolsa. Na sua casa é o homem que leva a bolsa, lá em casa é eu. A bolsa com lanchinho. Ainda bem que Deus abençoa aqueles que levam lanchinhos. Porque Davi levou lanchinho para os seus irmãos e conseguiu vencer o gigante. Uhul! Aí eu levando lanchinho. Mas mulher não precisa levar não, já falaram que não pode. Vai levar sim. Tem sanduíche de carne assada também. Meu pai, aquilo cheira para chuchu. Meu Deus. Vai chegar no barco, todo mundo vai cheirar. E nós levamos. Gente, eu tava me sentindo um preso. Alguém assim, sabe? Que eu tava fazendo coisa errada. Toda hora o garçom vinha no barco. Quer uma bebida, não? Eu falei, não, obrigado. Aí quando ele saía, eu ia beber água e botava lá de novo. Aí a varoa lá no sol, pegando sol. E ela lá pegando sol. E eu lá escondido, queria beber um negócio, um refresco, era refresco. Aí bebia. Aí quando ela viu fazendo isso, por que você está fazendo isso? Falei, mulher, não arruma problema, mulher. Os caras estão vindo aqui servir, mulher. Problema. Mulher, em nome de Jesus, o lanche já está aqui, varão. Aí eu estava pensando aqui assim, que hora que eu vou comer esse lanche? Os garçons passam toda hora. Quer peixe? Quer camarão? Aí você fala assim, não, assim, depois, pro próximo ano, próxima vez. Só Jesus. Aí veio um bote, encostou o barco lá numa praia, veio o bote. Aí eu falei, então deve ser essa hora. Ó, a gente vai ficar ali uns minutinhos na ilha ali. Luiz, leva o lanche, já prepara tudo. Eu falei, se isso cair no mar, Jesus tem misericórdia. Ninguém levando nada, só eu, cara. Tem gente rindo porque eu sei que já aconteceu isso com você também. Só eu. Aí eu agarrado no negócio lá. Tinha que agarrar num lugar e agarrar no outro para não cair dentro d'água. Quando chegou lá, eu falei, mulher, vamos fazer o seguinte, o pessoal tá tudo tomando banho aqui. Não vamos fazer um negócio aqui não, porque vai ficar estranho. Aí ela olhou lá, viu umas pedras, abriu o pano de prato. Gente, até que tava bom mesmo, carne assada. Refresco geladinho. Ninguém tinha. Eu tô contando essa história toda para chegar onde eu quero aqui, pra gente terminar de orar. Jesus, diga assim, Deus cuida de mim. Aí eu até falei assim, gente, tô com vontade de comprar um negócio, porque eu não como camarão não, eu tenho um problema com o camarão, eu. Né, Hanna? A gente tem um problema com camarão. Mas eu falei assim, teve uma hora no barco, pô, eu tava querendo comprar assim, né, um negócio assim, pra poder dar uma moral, né, pra gente, né. Deixa eu fazer com que vocês entendam, assim, para tirar uma onda no lado positivo, né? Para pelo menos botar uma foto assim. Porque se eu conhecesse alguém, seria mais fácil. Alguém com um prato lá, pô, me dá licença aí, filho, só para tirar uma foto assim. Tô brincando, gente. E depois daquilo tudo, nós voltamos lá para a pousada. Uma pessoa fez um contato comigo. E ela viu alguma coisa, alguma postagem nossa, ou então eu fiz algum comentário. Foi você, né? Aí a pessoa falou assim, vocês estão aonde, tal? A gente está aqui em Paraty, tal. Nós não falamos nada. Escuta uma coisa, você não precisa falar nada. Existem pessoas que ficam se vitimizando, dizendo, eu tô duro, eu tô assim, tô assado, queridos. O Deus Todo-Poderoso que você adora, Ele sabe tudo que é teu. E Ele te coloca nos lugares sem você precisar pedindo migalha para ninguém. E nós estávamos lá, e uma pessoa falou assim, peraí, Mariela, eu vou fazer o seguinte, na época não tinha Pix não, né? Me dá o número da conta que eu vou mandar um dinheiro para você. Gente, o dinheiro que aquela pessoa mandou dava para comer peixe à beça. Só que eu fiquei pensando, Deus, por que ela não mandou antes, porque a gente estava lá no barco para tirar uma onda, pelo menos tomar um negócio gelado lá, um suco com aquela fruta pendurada. Mas Deus sabe de todas as coisas. Na volta nós passamos num lugar, almoçamos lá num lugar legal lá e foi beleza. Por que eu estou falando isso nessa noite? Eu quero terminar. Porque o Deus que você veio adorar aqui sabe de tudo que é teu, conhece o teu coração, sabe da tua necessidade. E esse Deus sabe que Ele peleja por você. Com as suas forças você não consegue, do seu braço você não consegue, mas com as forças dele você chega em qualquer lugar, porque Ele é poderoso. Você pode ficar de pé no teu lugar para a gente terminar?